Quais materiais necessários para abrir uma mercearia? Oi pessoal, tudo bem com você? Eu me chamo Denise Mendonça, sou cristã, educadora financeira. Criei este canal para compartilhar algumas experiências e ajudar você a administrar seu dinheiro para que ele caiba dentro do seu orçamento pessoal ou empresarial. Aqui eu falo sobre educação financeira e mercearia. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Te convido a fazer parte desse canal, se inscrevendo aqui no botão vermelho e deixando seu like se você achar esse conteúdo interessante. Esse vídeo foi a pedido de uma seguidora, da Marcela, que pediu para mim poder estar falando sobre quais os materiais necessários para começar uma mercearia. Para você abrir a sua mercearia, seu comércio, mercadinho, existem alguns fatores que você precisa levar em conta. Um deles é o planejamento, para saber o quanto você pode estar gastando nesse comércio. Denise, no momento, para começar, eu não tenho nada. Calma, respira fundo, que é assim mesmo. Eu comecei também do nada, eu não tinha nada para começar, mas eu tinha sonho e também tinha uma fé em Deus. E isso foi o suficiente para abrir a minha empresa. Para começar, eu precisei diminuir os meus gastos. Sim, gente, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para investir em outras. Mas antes de diminuir os meus gastos, o que eu fiz? Eu quitei as minhas dívidas. Primeiro você quita suas dívidas para depois investir em outras coisas, porque não tem como você querer investir em algo sendo que você está devendo uma pessoa. Concorda comigo? Então eu comecei a viver dentro dos envelopes. Envelope é o seguinte: você vai destinar um pedacinho de seu salário, da sua renda, para cada item de necessidade que você tem. Como, por exemplo, os gastos fixos, transporte, saúde, alimentação, tudo você vai colocar um valor nesses envelopes e assim vivendo o mês todo apenas com o que está dentro desse envelope. Isso eu aprendi com a Natália Arcuri. Eu fiz um curso dela, que é o Meu Salário, Minhas Regras. E assim, tá dando super certo. Eu fiz isso desde o início, já 2 anos atrás, que eu comecei a acompanhar ela. 2 não, 3. Nem vi o tempo passar. Nisso, eu também estava precisando fazer a minha reserva de emergência. Então, assim, gente, foi tudo muito rápido. E eu não ganhava grandes coisas, eu ganhava um salário como monitora em uma escola aqui na minha cidade. Então, assim, eu ganhava muito pouco. É praticamente o que a maioria das pessoas ganha, que é o salário mínimo. Eu sei que neste momento tem muitas pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Mas mesmo ganhando pouco, eu precisava viver dentro dos envelopes Então, assim, eu tive que descer alguns degraus do que eu poderia estar vivendo para poder estar abrindo meu negócio. Eu tive que abrir mão de muitas coisas para estar aqui vivendo da minha própria empresa. Então, como não dava, porque além de ter as minhas contas pessoais, eu também precisava ajudar na minha casa, né? Que era eu, minha mãe e a minha avó. Então, assim, eu precisava ajudar com pelo menos o mínimo, que seria alimentação, transporte e água, energia, os itens básicos que a gente precisa viver, né? Isso é necessário você estar tirando para a sua sobrevivência, porque se você não tem isso, você não consegue chegar no seu objetivo, porque isso é o mínimo que a gente precisa ter para sobreviver. Mesmo tendo tudo isso que eu precisava para contribuir, mesmo assim, eu ainda conseguia tirar de 20, 50, até R$100, e às vezes
quando caía o meu PIS no ano, né, eu pegava aquele valor total e já colocava na minha reserva, ou investia com algo. Então, assim, foi pequenos detalhezinhos que a gente vai mudando que vai fazendo toda a diferença. Como eu trabalhava em tempo integral o dia todo, eu não conseguia fazer renda extra fora de casa, tipo procurar fazer uma trufa, algo assim, para poder estar vendendo para aumentar minha renda e estar diminuindo um pouco o tempo desse período para poder estar abrindo a minha empresa. Até a gente queria ter aberto em março, no caso, o mês passado iria fazer um ano, só que devido ao aumento de preço das mercadorias, dos materiais de construção, pois a gente começou do zero mesmo, então assim, foi bem difícil e a gente teve que adiar um pouquinho os nossos planos para estar fazendo o melhor que a gente poderia fazer naquele momento. Quando eu estava com uma quantia de R$500, eu pedi a Deus porque eu estava querendo um balcão. E o balcão, assim, é algo necessário sim, mas eu poderia começar até com uma mesa. Com a experiência que hoje eu tenho, na minha imaginação, eu acho necessário, isso é uma opinião minha, isso não é regra, mas é uma opinião que eu quero dar para vocês, uma dica, né? Que a cada 9 a 10 metros quadrados seja necessário pelo menos 2 prateleiras de 1 metro, 2 prateleiras de 1 metro, um balcão e pelo menos uma geladeira ou um freezer. Se você tem condições de estar comprando uma geladeira, compre a geladeira. Um freezer é um pouquinho mais caro, então opta pela geladeira, porque a geladeira vai dar para você guardar bastante coisa e começar muito bem. Aqui a gente, quando foi construir, eu recebi várias opiniões, então assim, o que eu queria seria um comércio de apenas 10 metros quadrados. Só que isso não dependia só de mim, porque eu tinha uma sócia e meus irmãos também começaram a dar opinião. Ah, Denise, faz maior, porque aí depois não precisa de você estar mexendo. Então aí houve várias opiniões contrárias à minha, porque eu queria algo pequenininho, só que acabei fazendo 24 metros quadrados. Não é tão grande, mas assim, eu precisaria 2 vezes mais o que seria necessário para mim estar enchendo aqui a mercearia. Como vocês podem ver, ó, é bem vazio de prateleiras, né? É o mínimo mesmo que eu comecei. Temos apenas 1, 2, 3 de 2 metros. 4. Essa daqui eu comprei depois. Aí, no caso, eu tinha um pallet pra mim, que a gente colocava o arroz, o óleo e o feijão. E aqui ficava os produtos de limpeza. E uma dessas aqui era o café da manhã, os produtos de lanche e o balcãozinho. Aí o freezer, então assim, é bem vazio. Deixa eu pegar outro ângulo. Aqui, ó, dá pra ver que é grande, sim, mas é vazio. Mas isso não me impediu de estar abrindo, não. Então, assim, ó, aqui dentro da mercearia são 21 metros quadrados. São o dobro do que os meus materiais suportam, né? Seria necessário. Com o banheiro fica 24 metros quadrados. E assim, eu queria algo pequenininho, mas aí
devido a isso, né, eu tive que fazer, porque não dependia só de mim. Mas tudo bem, deu tudo certo, consegui comprar, estou ainda investindo, né, porque nos primeiros 3 anos a gente precisa investir. Não que os outros anos a gente não precisa, mas assim, é algo que é mais urgência, né? Tipo, aqui eu preciso colocar ainda um freezer expositor, porque tem algumas coisas que eu preciso, que os meus clientes pedem e eu não tenho, como frios, né? Que são presunto, mussarela, uma linguiça. Então, assim, tipo, ainda precisa de muita coisa, mas isso não me faz desistir. O balcão eu consegui em um grupo de venda de usados, novos e usados, no Facebook. E aí eu vi, né, o anúncio e chamei lá a pessoa. Era até uma conhecida minha, eu não sabia que ela estava vendendo, mas aí devido a esse anúncio que ela fez, eu conversei com ela, peguei o número do celular, conversei, aí ela falou, não, Denise, eu deixo reservado para você. Aí eu já fui lá, já rapidão, na mesma semana, já peguei o balcão, gostei do balcão, que é esse que eu mostrei para vocês. E assim, ele é um balcão vitrine, né? Então fica bem legalzinho, assim, tipo, todo mundo gosta dele, porque dá pra ver todos, que é a minha bombonière, né? Fica bem exposta, né? Ali na entrada. E é muito bom estar realizando os sonhos da gente. Outro item importante para você ter já de início na sua mercearia é uma maquininha de passar cartão. Essa daqui eu não indico elas para vocês, do Mercado Pago. Depois eu vou fazer um vídeo falando o porquê que eu não indico ela para você. Mas tenha uma maquininha de passar cartão para poder estar aumentando as suas vendas, porque tem muito lugar que não passa cartão, e se você tiver esse diferencial, será muito bom para o seu início. Então, como eu falei, isso não é regra, você começar com 2 prateleiras, um freezer ou uma geladeira e um balcão. Se você pode estar comprando uma mesinha, tudo bem. Se você não pode estar comprando prateleiras, faça com madeira de pino ou com pallet. Até o Adrian, ele é um seguidor nosso aqui, ele fez as suas próprias prateleiras com pallet. Então, assim, é bem interessante, porque a internet aí você pode pegar inspiração. O que não pode é deixar, tipo assim, eu não tenho, eu não posso, então eu não vou começar com isso, com o simples. Não, eu quero começar com o melhor. Não, gente, não é assim. Começa com o que você tem. Se eu encontro como essa minha estante de 2 metros, ela estava bem acabadinha. Eu tive que comprar tinta, pintar. A gente pegou essas tábuas de pino, colocou nela, teve que serrar. Minha mãe me ajudou a serrando as tábuas, né? Que foram 5 tábuas de pino que a gente teve que serrar. Então, assim, foi muito trabalho. Para hoje a gente tá um pouco até mais descansada, né? Mas no início é assim mesmo, vai ter muito trabalho e bota trabalho nisso, viu, gente? Já vai pegando aí animação, força de vontade, luta, que vai dar tudo certo, mas é com muito esforço. Se não for meu engano, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o quanto que eu gastei de materiais para mim poder, de materiais móveis que eu gastei aqui. Se eu tiver esse vídeo, se eu não me engano, eu já fiz aqui no canal, eu vou estar deixando aqui no primeiro link para você ir lá assistir. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficam todos com Deus. Um beijo e até o nosso próximo vídeo, assim se Deus nos permitir.